Eu conheço isso muito mais do que você. Ele tem um conhecimento profundo. É, eu achei legal isso. Achei muito importante, senão. Cada novo dia, uma nova história. Com você. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo nele exibido é de inteira responsabilidade de seus produtores. Tudo à sua volta, as circunstâncias, o medo, mostra que os tempos estão difíceis. Mas assim diz o Senhor. O senhor tem uma voz muito bonita. Não é? É aquele careca da 96. Eles sequestraram ele, viu? E na hora que iam fazer uma desgraceira com ele, sequestro relâmpago, aí caiu a Bíblia do tabeleiro do carro dele. Aí ele disse, você é crente? Eu disse, minha mãe. Ele disse, quem é? Aí alguém conhecia. Deus é maravilhoso, viu? De Deus. É. Aleluias. Muito boa tarde, João Câmara. Muito boa tarde. Estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores na nossa 89 FM, a mais ouvida. São que a pregação da palavra é só para religioso, para cristão, para católico, para... A palavra de Deus, ela é apropriada e viva para todo ser que respira, tá certo? E hoje eu tenho uma palavra abençoadíssima para a sua vida. E antes eu quero apenas comunicar, assim, dar um anúncio, né, avisar. As pessoas que me seguem, que gostam do meu trabalho, os meus livros estão na livraria Dona Livreira, tá certo? Ali na continuação da Rua da Esperança, antes do estádio de futebol. Você chegando ali em Dona Livreira, eles querem os livros aí do pastor Marconi, tem 2 lá. Eu tenho 12 livros publicados, mas 2, os últimos 2 que eu lancei, estão lá em Dona Livreira, tá certo? Nos ajude a divulgar o Evangelho. E os meus trabalhos são resultado de muita pesquisa e quem acompanha, né, são 12 livros publicados, muitos anos de dedicação ao ensino da palavra e da mudança de vida de maneira geral, tá certo? Olha, o texto que eu vou trazer na tarde desse domingo, hoje 27/7/2025, parece que eu estou um pouco nervoso, cheguei assim um pouco nervoso no estúdio. Eu acho que eu estou eletrônico, eu passei a noite estudando a palavra e de fato, querido, olha, eu escrevi um sermão ontem, era até de madrugada, 1, 2 horas. E quando terminou, não deu paz no meu coração. E é um sermão belíssimo. Eu não sei se quando vou pregar, nem se vou pregar, mas acontece que eu já amanheci o dia sentindo que não era isso. E eu vou trazer um texto que está no livro de Reis, no 2º Reis. Geralmente aqui na rádio eu não vou fazer a leitura de todo o capítulo 3 de 2º Reis, porque eu gosto mais de falar do que está escrito. A gente cita um trecho da Bíblia e para dizer que vou citar o trecho da Bíblia, eu vou ler o que está de manhã. Na hora do sacrifício, as águas desciam em direção de Edom, e a terra se encheu de água. Os livros dos reis, embora você esteja escutando, não, esse texto é de história, de reis. Primeira coisa que eu quero informar você é que eu não vou falar sobre reis. Eu vou falar sobre mim e vou falar sobre você. E vou usar para isso a santa palavra de Deus. Os tempos atuais nos obrigam a nos adaptarmos em algumas coisas mais eficientes. Então, durante muito tempo eu nunca pedi, curta meus vídeos, compartilhe meus vídeos. Para você ver, eu não sigo ninguém, zero, não sigo absolutamente ninguém. Não é por vaidade, é porque a minha obrigação é vir aqui para pregar a palavra de Deus. Mas depois eu fui instruído que eu tenho que pedir para seguir, para compartilhar o trabalho, porque assim mais pessoas ouvirão aquilo que Deus quer para a vida da gente. E eu estou incluído nisso também. Não estranhe eu dizer que eu escrevo sermão, eu estudo, eu peço a Deus e prego e gravo. Tem 3 aplicativos aqui agora, além das ondas do rádio da 89 FM. Mas quando eu chego em casa eu vou ouvir, tá certo? Eu sou alimentado por aquilo que eu prego também, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, então eu estou pregando a palavra, serve para mim. Eu sou alimentado, eu chego numa igreja, quem me conhece sabe disso, eu não procuro ficar em destaque sentando lá na frente.
eu vou me escondendo, me sentando na penúltima, na última fila, eu vou para a casa do Senhor para ouvir Deus falar. E o texto de 2 Reis, que eu vou tratar nessa tarde ainda, 16 horas e um pouquinho, eu vou fazer um resumo inicial, porque eu sei que tem pessoas ocupadas na correria e tem muita gente que hoje não tem nem, assim, tempo para ficar muito tempo assim. Eu vou fazer um resumo, mas eu vou falar no resumo coisas importantes do sermão. Mas se você quer ser ministrado a respeito do que eu vou dizer no sermão, espera até o final, tá certo? O programa é de 4 às 5 da tarde. Geralmente eu começo, não para mais e vai direto. O texto de 2 Reis, no capítulo 3, fala de 3 reis. E esses reis eram reis de cada uma de uma nação no tempo da tribo de Israel. E se levantou um inimigo em comum, um povo chamado Moabitas, né? Os Moabitas se levantaram e houve ameaça. O exército dos Moabitas era tão grande, tão poderoso, tão forte, que ele não ameaçou só um reino, não ameaçou só Judá, não ameaçou só Israel, não ameaçou. Ele ameaçou quem estava, os países que estavam perto. Ele disse: pode vir tudinho que eu vou saquear, vou destruir, vou matar. E nos tempos antigos, quando havia uma declaração de guerra, pode ter certeza, aquela guerra iria acontecer, né? E o texto diz, lógico que depois eu vou comentar a respeito disso, que esse povo, ameaçado, com medo, em tempo, eles tiveram uma direção, e essa direção implicava estar no meio do deserto, e eles receberam a orientação de Deus de cavar cisternas. Eu achei sensacional isso, porque aponta muito para a gente que é nordestino. O nordestino, ele acredita na fé, ele acredita que Deus vai responder. Quando eu vi homens cavando cisternas sem nuvens, sem vento e sem chuva, é mais ou menos o que o nordestino faz no nosso chão. Ele não tem notícia da chuva. O nordestino, ele se baseia por umas coisas que o pessoal de outros países, outros estados, não entenderia. Pelas formigas, pelos um negócio chamado sarará, por um cacto que coloca flor. Ele tem a leitura da natureza dele, mas mais que tudo, ele tem fé, porque ele pode fazer toda a leitura do mundo. Se ele não tiver fé, ele não vai derramar o suor dele lá na terra bruta, cortar, calejar mais ainda as mãos dele e botar um pouquinho do dinheiro que ele tem em semente e semear ali. Mas esse povo recebeu uma ordem de Deus: cave cisterna. Quem é que cava cisterna no meio do deserto, meu querido? Eu estou falando deserto, não estou falando de um lugar de terra seca, eu estou falando deserto. Quem é que cava cisterna no meio do deserto? No meio do sol, sem nenhum rio. Tem um rio, pode ser que o rio transborde, e aí quando transbordar a água vai, vem para cá e enche a cisterna. Não. Estou vendo umas nuvenzinhas lá em cima. Não. Está perto do mês de março, já começa a chover. Não, nada. A única coisa que tinha era uma orientação da parte de Deus, dizendo: cavem cisterna, cavem bastante cisterna. Daqui a pouco, no sermão todo que eu vou falar, você vai entender por que é que era importante. E essa promessa de cave cisterna era Deus dizendo: a sua provisão vem. Você quer entender isso aplicado à sua vida? Depois dessa introdução que eu estou fazendo para aquelas pessoas que trabalham, que vai fazer isso, para aquilo, e tiverem que fazer outras coisas, fique até o final, que eu vou ministrar nesse sermão na sua vida. E a sua vida não é que pode ser que ela mude. Se você atender o falar de Deus, sua vida vai mudar. O título desse sermão é Encontrando Saídas. Será que isso aponta alguma coisa para a minha vida e para a tua vida? Encontrando saídas. Muitos de nós, não poucos, muitos de nós está envolvidos em situações que precisam ser achadas algumas saídas. E as saídas que nós temos, elas terminam dentro da nossa capacidade. Então eu estou falando de alguém, e o nome desse alguém tem nome, é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, que está além da nossa capacidade humana. Vá percebendo aí, tá certo? Então tinha um rei, 3 reis que se juntaram, estavam ameaçados e tinham um problema só. Bom, na hora da dificuldade, mesmo que haja diferenças, o povo precisa aprender a se unir. Os reis do Antigo Testamento já nos ensinavam isso, né? Então tem um rei chamado Joroão. O Joroão, todos esses 2 reis,
menos o terceiro, eles tinham condutas extremamente reprováveis diante de Deus, porque a gente quer levar uma vida sem Deus, aborrecendo a Deus, porque quando a gente peca deliberadamente, a gente entristece a Deus. Quando a gente não quer saber de nada de Deus, a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Quando a gente não pede perdão a Deus, a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Por que é que eu estou dizendo isso? Todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo transgride, mas tem gente que faz disso uma coisa que não tem que dar satisfação a Deus. E o mundo gira em função do poder de Deus e também de outras forças, né? Jesus disse, o mundo jaz no maligno, quer dizer, tem outras forças operando. Mas tem o escudo de Deus para aquele que pede, que busca e tal. Então, esse rei Jeroboão já era de uma descendência que desagradava muito a Deus. Ele era o tipo do rei que aparentava uma coisa, mas as suas práticas com relação a Deus eram reprováveis. Ele tirou umas estátuas, mas disse, olha, eu vou tirar as estátuas só para ficar bem com a sociedade, mas no secreto a gente pode adorar qualquer tipo de coisa. Olha que eu não estou... como é o nome da fobia agora de religião? Não é isso. Eu sou um sacerdote e estou falando de atividades religiosas de um tempo antigo que pode ser associado. Então, ele era quase crente. Quando eu digo crente, não é evangélico. Crente é todo aquele que crê em Deus. Você crê em Deus? É crente. Tá certo? E olha que essa palavra pode ser estendida até para as outras áreas e eu não vou nem entrar por esse caminho agora. Qualquer pessoa que crê, né? Se eu creio em Deus, ele é crente. Então, esse rei era quase obediente, né? Era quase crente, ele era um quase na vida. E quando a pessoa é quase, ainda não é. O que a gente não vai conseguir na vida é a perfeição. É a qualificação, é a santidade, é o fato de não pecar, isso a gente não consegue, tá certo? Mas a gente consegue ser filho de Deus, todo aquele que invocar o nome do Senhor é tido como filho, você consegue ser filho, você consegue perdão, você consegue estar próximo de Deus, mesmo a gente sendo pecador, a gente é coberto pelo sangue de Jesus. Bom, ele era o meio termo, né? Hoje a cultura do politicamente correto quer impor isso à fé e à religião. O meio termo. Não tem para que esses exageros. Só que doutrinas e ideologias de políticas não interferem 1 milímetro no padrão de Deus. Então, esse Jeroboão, ele era politicamente correto, né? Aparentava servir a Deus, mas carregava sua mochilinha de pecados especiais, né? Todos nós temos algum tipo de mochila de pecado que a gente carrega. E Jesus Cristo disse, olha, isso está pesando para você. Vindo a mim, você que está cansado com essa mochila e sobrecarregado com essa... E eu vos aliviarei, né? Bom... Os 3 reis, apenas um tinha o costume de buscar a Deus. E quando eles foram procurar o sacerdote, de fato o sacerdote foi bem grosseiro com eles, que ele disse, olha, se não fosse esse aqui, que tem costume de invocar a Deus, não é que ele me procura, é que ele procura a Deus. E Deus me disse que ele procura ele. Eu não ia nem falar com vocês. A primeira coisa que eu quero deixar nessa reflexão, nesse sermão, dia domingo, 27/7/2025, procure andar com quem está próximo de Deus. Tem gente que não quer nada de andar com Deus e nem procura andar com quem anda com Deus. Os nossos familiares, minha mãe já dizia, né? Você reflete... o ditado é mais assim, me digam com quem você anda, eu vou dizer quem você é. É a influência da companhia no resultado da nossa vida. Isso não é uma questão só de amizade. Isso é resultados para a minha vida e para a tua vida. Eu estou falando aqui de você andar com Deus, andar com pessoas que creem em Deus, porque se você não andar com Deus e não andar com ninguém, não conhecer ninguém que clama a Deus, quando a seca vier, como veio aqui para esses reis, como é que você vai resolver? Como é que você vai
achar a solução. E esses 3 reis, e no momento quando a seca chegou, porque levaram a vida todinha sem lembrar que tinha Deus, mas agora estava na iminência da morte, na iminência de perder tudo que tinha, na iminência de ser humilhado, de perder o reinado. Então, quando não tinha um exército, tinha força, tinha animais, tinha armas, mas se a Bíblia diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia. Se Deus não guardar, o inimigo é astuto, é ardil, né? Ardiloso. Então, no meio dessa dificuldade, aí o texto diz que os reis dizem, tem no meio de nós alguém aqui que a gente possa consultar a Deus, porque muitas vezes a gente só se lembra de consultar a Deus quando a gente vê que não existe mais nada que, apesar de termos dinheiro, apesar de termos amizade, recurso, influência, um monte de coisas, se não tiver Deus, não existe outra opção mais, não existe mais nenhum recurso, não tem mais outra. Eu vou buscar aonde? Aonde é que eu vou tentar uma solução? O profeta diz, traga um arpista para tocar. E enquanto tocava, Deus respondeu ao coração e disse o que eles tinham que fazer, que é aquela leitura que eu disse no princípio, né? Que cavem cisternas, não poucas, muitas cisternas. E haverá água para vocês, para os animais. E a provisão de Deus irá chegar. E o texto que eu li diz assim, e pela manhã. Então não é pelo meu desespero, não é pela minha apreensão, não é porque eu estou indignado, mas é porque eu me submeti a Deus. A resposta veio, mas não veio também na hora que Ele queria que viesse. Veio no nascer da manhã, no nascer de um novo dia. Bom, queridos, essa foi a introdução do sermão de hoje, porque tinham me dito, rapaz, faça um micro sermão no início, pra gente que, eu não sei, eu sempre tenho tempo para Deus, mas tem pessoas que não tem tempo para buscar a Deus, mas no tempo da dificuldade, sempre a gente acha tempo de buscar a Deus. Olha, quando a gente está numa situação, e eu posso dizer porque eu passei por isso recentemente, você dorme e acorda e quando você bota a mão em cima, a morte está lá dentro. E não tem quem tire a morte de dentro de você. E você vai dormir, você procura pensar em outras coisas, você bota o religioso, ele reza um texto, o evangélico ele lê um texto da Bíblia, ele escuta um sermão, ou a pessoa de outra fé, o psicólogo aconselha, mas depois que deita no travesseiro, apesar do sono inquieto, quando a gente abre os olhos em situações que a gente não pode resolver, a mente vai direto, sem piscar, ele vai direto para o problema que a gente está atravessando. Eu passei por isso, eu passei 40 dias, toda hora que eu acordava, eu botava a mão no peito, meu Deus. Tá certo? Então, quando a gente não encontra mais uma solução, um recurso, uma resposta com solução para a nossa vida, eu acho que está mais do que na hora de buscar naquele que tem resposta para todas as coisas. E Deus não é rancoroso não, querida. Meu querido, minha querida, Deus não é rancoroso, vaidoso, porque Deus, você nunca procurou, não, Deus não é assim. É todo aquele que invocar. Invocou o Senhor, Ele está perto. Invocou a Deus, invocou o nome do Senhor, está perto. Tá certo? Se Ele não estivesse perto da gente, Ele é a vida, tá certo? Deus é vida, Jesus é a vida, o Espírito Santo de Deus é a vida. Como eu falei, né, na introdução, no pré-sermão, fiz um resumo de todo o sermão, o profeta, esses reis foram consultar o profeta, e o profeta disse, olha, vocês vão ter que andar nessa direção aqui, os 3 vão se unir, vá nessa direção que vocês vão vencer o exército dos Moabitas, que seria mais ou menos a América Latina, com seu exército fraco, suas forças militares fraquíssimas da América Latina em relação ao mundo, desafiar as 3 potências
socialista do mundo, que não tem pena de atirar bombinha em ninguém, tá certo? Vamos dizer, junta 3 ou 4 países aqui da América do Sul e desafia a China, a União Soviética e a Coreia. Claro que isso não... Mas quando Deus está na conversa, o improvável se torna resultado. Não é nem que é provável. É provável que fulano esteja lá. Deus não é assim. Se Deus falar, fica tranquilo, porque ele tem poder para aquilo acontecer na nossa vida, né? E o profeta disse, vá nessa direção. Só que a direção que o profeta disse que esses homens deveriam ir, tinha um deserto no caminho, né? E quem anda no deserto sabe o que é que vai enfrentar no deserto, né? O calor, a seca. Quando eu estava escrevendo esse sermão, hoje de manhã, olha, eu comecei cedo hoje, que eu já tinha feito outro, mas não era o que Deus queria. E eu me lembrei da gente cavar cisterna, né? Porque o profeta disse, cava cisterna. Eu me lembrei da gente cavar cisterna quando ninguém acredita. Eu estava pastoreando uma igreja, e eu quero mandar um abraço para a Vida Nova, para Patrício, né? Presbítero Patrício. E tinha um terreno muito grande lá, tinha um templo muito bonito, mas Deus tocou no meu coração de fazer um mega templo. Quer dizer, a gente tinha um templo que comportava as pessoas que tinha. Tinha sala de criança, tinha isso, tinha aquilo, banheiro. E tinha um terreno enorme. Um dia eu fui orar lá e Deus disse, pode... E no caixa tinha R$300, eu me lembro. Os R$300 só dava para cavar os buracos iniciais de um projeto. Eu falei com o engenheiro desenhou o projeto. E eu fui, botei uma escavadeira lá e gastei os R$300 que tinha na igreja com aquele, para escavar onde seria o alicerce das colunas do templo futuro. Você imagina um ambiente, né? Todo mundo questionava, todo mundo... Por que você está fazendo isso? Alguém dizia, houve tantas palavras negativas, porque a visão é para aquele que recebeu. Tem coisas que não entende, coisas que você está no seu coração e você insiste aquilo no seu coração, você persiste naquilo e as pessoas às vezes até dizem que você desista. Não desista disso, todo mundo aqui largue disso, vá fazer tal coisa. E você sabe que aquilo é aprovado por Deus e tem uma chama viva dentro da pessoa dizendo continue, o resultado vai vir. Tem um deserto no caminho, mas o resultado vai vir, tá certo? E eu me lembrei muito desse quando eu estava escrevendo esse texto, né, cavando cisterna de soluções, né, achando uma saída, que é o tema desse sermão de hoje. Isso, homem, mulher, menino, velho, tinha muita gente de Deus que apoiava, pessoas de Deus, vai pastor, eu estou orando e Deus já confirmou, é de Deus e vai sair. E as pessoas não acreditavam, a gente diz criam, né? As pessoas não acreditavam. Mas quem tem que acreditar é você. São pessoas que são comissionadas por Deus. Isso pode ser na sua própria vida. Então você não desiste da família, não desiste de um filho, não desiste de uma filha, não desiste do emprego, não desiste de uma firma, não desiste do estudo. Não é fácil, tem que chegar tarde, tem que sair cedo. Chega cansado, acorda cedo, não desiste, porque você tem um objetivo e vai chegar lá. Porque a visão foi para você, o destino é seu. Cada um de nós é assim, não é? Isso é semeado dentro da gente e a gente semeia nas nossas ações. Naquele fato específico que eu estou falando, eu semeei, eu mandei cavar lá os buracos do alicerce, que seria mais ou menos as cisternas, né? Uma vez até um bispo perguntou, disse, mas Marconi, por que é que você inventa isso, meu filho? Porque eu aperreadozinho, era muito dinheiro. Há muitos anos atrás, era uma média de 9, 10 mil a cada 20 dias. Eram muitos pedreiros trabalhando, era muito servente, era máquina, as caçambas para cima e para baixo. E eu não tinha esse dinheiro e nunca ficamos devendo uma semana de diária para ninguém. Vinha dinheiro de canto que eu não posso dizer na rádio, porque pessoas... E dizia, pastor, você aceita? Eu abençoo sua vida em nome de Jesus, larga essa vida. E todo tipo de gente que você vai pensando aí, muita gente, empresário, gente... Foi um movimento que gerou muito dinheiro.
Então, havia essa, como eu falei no início, havia essa ameaça de guerra por parte dos moabitas, né? 3 reis completamente diferentes e com luta em comum. Sabe, queridos, estamos vivendo um tempo que se separa muito. Eu sou de um tempo, eu trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal e quando eu trabalhava, hoje eu sou pastor, sou escritor, mas quando eu trabalhava no mundo secular, quando terminava o expediente, a gente saía e eu fui uma pessoa, eu não era religioso, eu era uma pessoa como qualquer outra, que tinha as amizades, que no final de semana saía com os amigos para ir para os lugares. E quando a gente saía branco, preto, gordo, magro, alto, novo, velho, hétero, gay. Todo mundo saía junto e todo mundo se admirava, se elogiava, ficava feliz, sorria junto, brincava junto, chorava junto. Quando se vai para um ambiente, de um restaurante, de um bar, um negócio, eu era jovem, se conversa, às vezes se conversa de riso, às vezes se conversa um problema, é o lugar que se desabafa para desopilar, e era essa. Mas não havia essa. Aí entrou, eu não sei, um iluminado, que eu não sei de onde é que saiu esse iluminado, e começou a separar. Não, gordo tem que ser separado de magro, porque senão é. E o velho tem que ser separado do novo, e o hétero tem que ser separado do gay, e o religioso tem que ser separado. Todos eles têm que ser separados, porque uns seres iluminados que vêm, que a gente não sabe de onde é que veio essa iluminação tão grande que eu nunca vi. Jesus mesmo disse, um reino dividido não subsiste. E vamos separar, e aí vamos caprichar. Vamos separar dentro de casa, daqui a pouco neto não fala com avô, com a avó, filha não fala com a mãe, filho não fala com o pai, e começa a dividir, daqui a pouco começa a dividir as classes de amizade. É muita separação para uma sociedade só. A sociedade não suporta tanta separação, porque a luta é comum. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, é contra as hostes celestiais da maldade. Não existe cão bom, embora você que acha bonitinho lá naquela rede de televisão, passar aquelas escolas de samba adorando cães, diabos, né? Como se acha bonitinho. Jesus chama isso de hostes espirituais da maldade. Não existe cão bom. E Jesus uma vez disse, Deus é bom. Então, se empenhando tanto em dividir os povos, né? Você como é que é? Negacionista, o outro negacionista é tu que toma não sei o quê, o outro não que não sei o quê. Era tanto separação. Havia todo dia aquela alimentação na televisão, de manhã, de tarde, de noite, e aterrorizando, atribulando o coração da gente. Quem foi que não começou a tomar Rivotril? Tem um motorista de Uber, que era meu amigo, que levava meu cachorro para ir lá no veterinário. Ele disse, eu estou tomando Rivotril, eu me dei logo 3 caixas aí desse negócio, você arranja aí para mim, porque eu estou aterrorizado com esse negócio, a televisão, de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, falando isso. E o povo não se junta, e desde a pandemia não se juntou mais. Os reis aqui praticamente eram inimigos, ninguém adorava o mesmo Deus, cada um cuidava da sua vida, não, sua sociedade presta não, a minha, cada um da sua vida. Quando a dificuldade era a mesma, rapaz, é melhor a gente se juntar. Por quê? Porque se perder, perde todo mundo. Talvez eu esteja falando de algum país aqui, que alguém esteja escutando, né? Ok, não sei o que, Consa, também gosto de você. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja em nome de Jesus. Eu não posso falar com todos esses aplicativos. Bom, os reis diferentes se juntaram. Porque havia um reino que queria destruir eles. E mais uma vez eu estou dizendo, eu não estou pregando sobre rei. O rei aqui é você. Tá certo, rainha? A rainha, o rei aqui é você. Eu estou falando reis aqui, mas esse é o nome. Então, era polarizado aquele mundo, mais ou menos como o mundo da gente é polarizado hoje, né? E eu acho muito interessante, quando eu estava escrevendo esse sermão, aí diz, o mundo é polarizado. Quem foi o autodidata, o ser iluminado, outro ser iluminado, que chamou de polarizado os pensamentos diferentes? Porque os polos pensam iguais. Os polos pensam em benefício da Terra. Quem é que não sabe disso? O Polo Norte e o Polo Sul.
Um é habitado, o outro não é, mas os dois dá geladinho para ajeitar a situação da gente aqui na Terra toda. Aí vem os seres iluminados, que eu não sei de onde é que a faculdade desses caras, o mundo polarizado. E que mundo polarizado? Somos povos, seres humanos, filhos de Deus, frutos, alvos do amor de Deus. Não tem essa história de polarizado, não, né? Divisão, né? Como eu falei agora há pouco, né? Quando a gente está desconectado, mas eu posso lhe dizer por quê essa divisão. É porque quando a gente está desconectado, enfraquece. Olha, qualquer caçada de animais de savana, de África, até do Brasil, se for o caso, tá certo? Está um grupo de capivara. Se vier uma onça, ele não vai atacar o grupo todo. Ele vai atacar a presa que se desconectar do grupo. Enquanto estiver conectado, o predador não ataca. Zebra. O leão, ele não ataca a zebra tudo de uma vez só, ele vai levar... a zebra é muito valente também, ela dá coice, ela morde. É o único animal que ele não pode ser domesticado. Você não pode botar alimento na boca de uma zebra, ela vai lhe morder. Então, esses animais, o predador, ele procura aquele que está desconectado. Regra da natureza. Atenção ao povo do politicamente correto, que acha que tem... a pessoa desconectada, ela está mais fragilizada. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho muitos livros que falam dessa situação emocional, dessa área aí. Você pode procurar. José Marconi Teixeira, livros. Vai pipocar livro lá de todo jeito, tá certo? E eu trabalho isso para a vida do idoso, de criança que está direto no celular, do autismo, diversos assuntos dessa natureza, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando o sentimento da depressão chega, primeiro, não estou dizendo que toda depressão seja espiritual, mas o inimigo aproveita isso para a primeira providência que o inimigo faz é tentar isolar essa pessoa. Qual é a primeira situação que a pessoa faz? Se isolar. Da onde tem o sentido da pessoa estar sofrendo e se isolar? Quem está sofrendo busca ajuda. O inimigo faz o quê? Não, você precisa se isolar. Por quê? Se isolando não vai encontrar o socorro que você precisa, é necessário, e encontra. Encontra em Deus e encontra em pessoas que andam com Deus. Tá certo? Encontra em Deus e encontra em pessoas. Então, não se desconecte. Pode quebrar, pode dar o sangue na canela. O bom de sacerdote nos aplicativos é que a gente pode falar algumas palavras que outras pessoas que têm influência, se você falar, a sua live cai. E a minha não cai, porque eu sou sacerdote e eu posso falar. Entendeu? E a gente está falando, quando a gente fala desses assuntos, claro que assuntos sérios, que traz resultado para a nossa vida, né? Como eu disse, aquele texto que eu falei, a nossa luta não é contra a carne, está em Efésios, capítulo 6, 12, diz, a nossa luta não é contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade, né? E a minha luta e a tua luta é de Jesus também, entendeu? Mas a gente precisa de uma autorização para ele entrar na batalha. Coloque isso na sua vida. Deixa a vaidade, o orgulho, porque tem tanta gente que coloca a vaidade, o orgulho. Esses reis eram rei. Rei não baixa a cabeça para ninguém. Homem, é melhor a gente baixar a cabeça, se humilhar, vamos deixar aqui as diferenças, vamos se unir. Para quê? Se unir para ir buscar a resposta em Deus. Não é se unir só para juntar força, não. Se unir para buscar a resposta em Deus. É hora de parar, já tentou de todo jeito, mas obteve o resultado que você está precisando. Não é só que você acha que deva vir, você precisa de um resultado, você precisa encontrar o resultado para a sua vida. E quem tem a chave do resultado é Deus. Ele tem a mão que abre porta. Querido, guarde isso no seu coração. Né? Tem uma diferença esses... Buscar a solução em Deus. Eram pessoas desprovidas. Olha, rei tem dinheiro, rei tem ouro, rei tem guarda, rei tem exército, rei tem animais, tem cavalo. Ele tinha todas essas coisas, mas essas coisas
não era suficiente, era limitado. Eu acabei de dizer, eu tenho um plano de saúde muito bom, por sinal, eu pago, há 40 anos que eu pago meu plano de saúde. O médico não pode resolver, tem coisa que o médico não pode resolver. Você sabe quem pode resolver e resolveu? Jesus Cristo. Sabe quem vai resolver na sua vida? Jesus. Tá certo? Jesus. Ele vai, não é que ele pode, ele iria querer, é a vontade dele. Agora você tem que deixar. Em nome de Jesus. Paulo até diz, imploro-vos que, um apelo, quase Paulo apelando, homem, deixe Deus consertar a sua vida. Deixe Deus trazer solução para a sua vida, né? Bom, os 3 reis estão ameaçados, vai morrer, vai dizimar todo mundo. Vamos ser humildes, bora. Tem alguém aqui no nosso meio que a gente possa consultar, porque quando a coisa aperta, aí diz, mulher, tem até fulaninha que reza, né? Fulaninha que ora, tem até fulano que é crente. Vamos pedir para orar pela gente? É bom você conhecer alguém que clama a Deus, que ora a Deus, que louva a Deus, que vai na casa de Deus, que às vezes você não vai. Você acha que não é necessário. E eu vou dizer mais, viu? Quando o tempo está bom, quando está tudo bem demais, quando está tudo sensacional, a gente procura a igreja. Mas quando a coisa está ruim, eu acho bom você procurar Deus. Procurar a igreja só não resolve, não. Tem que procurar Deus. A boa e perfeita resposta vem do Senhor. Tá certo? E mais uma vez a minha comunicação está dizendo para avisar você curtir os nossos vídeos, seguir. Durante 20 anos eu nunca pedi isso, morro de vergonha de pedir, mas curta os nossos vídeos, siga, compartilhe, para que mais pessoas, eu aprendi isso ontem, eu tenho que pedir isso para que mais pessoas escutem a pregação do Evangelho, né? E o profeta diz algo que parece não fazer sentido. Olha, se o 3 reis, com seus exércitos, cavaleiro, cavalo, arma, dinheiro, tudo preparado para a guerra, vai no profeta, o que é que ele precisava escutar do profeta? Vou dar a batalha, você chega lá, vai ter espada para todo lado, e eu ainda vou deixar eles bem cansados. Não vai. Eu queria resposta a nível da guerra que eu estou para lutar. Mas a Bíblia diz que Deus fala assim, nessa peleja você não vai ter que pelejar. A gente é que é teimosinho, né? Não tem a irmãzinha teimosinho, o irmãozinho teimosinho, o queridinho. Homem, não vá, não faça assim. Né? Mas teima, até se machucar. Tem gente que se machuca e ainda teima. Então, o profeta disse, olha, vai ser bom. Agora a resposta não vai ser do jeito que você está esperando. É muito mais simples. Em vez de você ir para lá, pega a espada, cada um com a lança, bate, começa a cavar cisterna aqui. Quem cava cisterna é para encher d'água. E eu não sou agromensor, nem engenheiro agrícola, nem fiz técnico agrícola, aqui no Rio Grande do Norte tem muito isso. Mas eu sei que um lugar bom de se cavar cisterna não é no deserto, não. Só que quando Deus diz, e eu já vi isso na vida de muita gente, se Deus estiver com você, compadre, você bota uma banca, eu já vi gente botar banca de tapioca e carro de rico fazendo fila diante de Deus, uma banca de tapioca entre a calçada da Câmara dos Vereadores e o banco oficial, eu acho que eu posso dizer, o Banco do Brasil, pronto. Uma banca de tapioca e filas. Porque quando Deus está contigo, querida, Ele coloca o azeite, o resultado vem, independente de onde você estiver. A Bíblia diz, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu vos terei dado como possessão. Mas a gente, não quero não, eu vou tentar com minha força. Se não der certo, eu já vi, eu vi uma pessoa que ele era, Deus, eu não quero partir para outro comentário por causa do tempo, mas vai ser bem rapidinho. Uma pessoa, ele era, não era da, como é o nome da religião? Da macumba desse negócio, não. Ele era de uma outra, adorador de umas coisas que você deve estar imaginando aí. Daí para pior. Só que houve uma situação e ele estava para perder o pé. Estava horrível. Lá no hospital, o pavilhão que ele estava, não aceitava mais ele. Aí vem todas aquelas coisas que não é nem conveniente falar aqui agora. É horrível. Tá certo? Também não vou falar o nome da doença, que vocês devem estar imaginando. Quem já viu sabe que é horrível. De tudo. Não dá para... Não dá. E o filho dele me procurou e ia perder já
quase na altura do joelho, né? E a família, um filho dele delegado da Polícia Civil. E nós fomos lá, conversei com a assistente social, orei, aí também já estava com outro problema, que Deus sabe trabalhar. Deus tocou no coração daquela assistente social e resultado, oramos pastor, e ele perdeu o pé? Não, mas depois que ele saiu do hospital sem perder o pé, ele mandou me chamar para fazer um culto. Um homem que adorava um negócio que você está imaginando. Não era macumba, era outra coisa. Me chamou diante de Deus. Chamou para jantar. Você foi, pastor? Claro, chamando para comer. Depois louvamos, damos uma palavra, me deu grandes abraços, virou um bom amigo. Tá certo? Tem hora, querido, que a gente tem que entender. Deus tem a resposta. Talvez a gente tenha que buscar de muitas fontes, mas a resposta perfeita para a sua vida, quem tem é Deus, tá bom? Deus tem resposta para a sua vida. Vou dizer para cada um, Deus tem resposta. Você, querido ouvinte da 89 FM, que está nos escutando nessa tarde de domingo, Deus tem resposta para a sua vida. Viu? O profeta disse, cabe cisterna aqui. Ninguém fica dizendo, esse homem leso. Que homem leso? Leso é a gente do Nordeste aqui chamando o outro de senso assim. A gente diz que fulano é leso. Mandar cavar cisterna. Não, foi o que ele disse, cavar cisterna, vamos meter a taca. E o profeta disse, não é para cavar a pouca não. Querido, não tinha o texto de 2 Reis, que os evangélicos que gostam de ficar conferindo, 2 Reis capítulo 3, você leia que diz isso. Eles cavaram bastante cisterna, né? Muita cisterna, mas o importante é que não tinha nuvem, não tinha vento frio, não tinha sopro, não tinha um rio perto que fosse transbordar para encher essa cisterna. A única coisa que eles tinham era a palavra de Deus dizendo que de manhã, amanhã, olha, aliás, Deus nem disse de manhã, Deus disse, vai ter resposta. Então, às vezes a gente não precisa entender. Quem é eu ou você para querer entender Deus? Se Deus não se explica. Mas a gente pode entender alguma coisa que Deus fala. Talvez você queira uma resposta bem mirabolante, que venha selada de tudo quanto é maneira, mas talvez a tua resposta esteja nessa palavra que eu estou pregando para a sua vida nessa tarde. Que talvez você ache simples demais. Ah, isso aí está tão simples, eu não sei se essa resposta... É para você, você acha que eu não tenho o que fazer, um homem de 63 anos, com compromisso, tem as igrejas na minha responsabilidade, tem meus livros, eu podia estar vendendo meus livros, eu estou aqui falando que Deus tem resposta e resultado. E o nome desse tema, desse sermão de hoje, é encontrando soluções para a vida, achando uma saída para a vida. O inimigo, ele quer colocar na mente que não temos saída. Isola a pessoa, para a pessoa não ouvir que há uma saída, porque quando você acredita que tem uma saída e você aplica aquilo, a responsabilidade não é mais sua, agora é de Deus. Quando você diz, Senhor, eu ouvi, eu creio dessa forma, meu Pai. Agora não vai fazer pedido extravagante, porque eu quero ganhar na Mega Sena 3 vezes sozinho, pode até ser que você ganhe, mas não estou falando disso. Pessoas que para ganhar na Mega Sena não precisa ter nem Deus, nem religião. Basta jogar. Eu estou dizendo coisas que você precisa solucionar pelo lado de dentro. E só a mão de Deus pode ir pelo lado de dentro da família, do corpo, do negócio, do judiciário, do presídio. Só a mão de Deus pode entrar em algum lugar com resultados. Tá certo? Só a mão de Deus pode te tirar da situação, te erguer, te libertar, te arrancar do vício. Só a mão de Deus. A mão de Deus. Às vezes está faltando alguma coisa na nossa vida, né? Os buracos estavam faltando água, né? Agora, preste atenção nisso. Deus é especialista em preencher algo que está faltando. Tem espaço faltando na tua vida? Está faltando amor? Olha, Deus é caprichoso em tanta coisa, até ele diz, ele faz com que o solitário viva em família. Olha aí, até no amor no I love you, Deus é I love you. Olha, que Deus sensacional. Está faltando amizade, está faltando companhia. Ele faz com que o solitário, ele faz com que haja amor, ele faz com que onde está faltando sorriso só tenha lágrima. Ele faz, em vez de lágrima, sorriso. É o Deus que aplana caminho, o Deus que faz florescer caminho.
O Deus que é onde não tem recurso, porque um dos nomes de Deus, Jeová Jireh, é Deus de provisão. Não, mas eu prefiro mesmo, eu vou consultar outras coisinhas lá, né? Fazer um negocinho primeiro, se não der certo. Se fosse um homem que fosse Deus, dizia, não faço mais não, mas Deus não é assim, tá bom? Deus faz. Você pode repetir isso, você que está ouvindo? Na igreja, quando eu estou pregando, eu não sou aquele pregador chato. Peguem alguém aqui e balance. Por sinal, nem me balance também não gosto não. Mas eu digo para a pessoa repetir para ele, Deus faz, Deus vai fazer na minha vida. Repita isso. Em nome de Jesus, repita isso. Deus vai fazer na minha vida. Deus vai trazer resposta na minha vida. Senão não tem sentido o que eu estou falando aqui para você nessa tarde. Né? Deus é especialista. Está faltando alguma coisa no espaço? Aquelas cisternas lá, estava faltando água. Às vezes o negócio está lá e a gente não vê. Uma vez eu vi até uma pessoa muito sábia, ele dizendo assim, o copo quando está na metade, está meio cheio ou meio seco? Os dois estão errados. Os dois estão errados. Pronto, pastor Marcos, você pirou. Pode ter mestrado, pode ter doutorado, mas você pirou. Porque ou está meio cheio ou está meio seco. Querido, a metade está com água, a outra metade está com ar. Que é uma parte da composição da água, ou não é? O H2O não é ar, mais oxigênio, mais hidrogênio. Se tem uma metade, já tem a metade para completar. Diga, Deus vai completar. Diga, Deus vai completar. E não é só completar, não. A Bíblia ela é muito especialista. Quando eu disse que Deus é especialista em preencher, ele diz, Deus faz transbordar. O meu cálice transborda. Não é só encher, não. Porque Deus não é amarradinho, não. Amarradinho é aquele cabo da esquina que você fica pedindo dinheiro emprestado e ele fica querendo envergonhar. Não precisa. Deus é suficiência, Deus vai te honrar, você vai honrar seus compromissos, você vai arranjar seu emprego, você vai equilibrar a sua empresa, você vai conseguir novos, estender a tenda, né, alargar as fronteiras. Isso em Deus, em Cristo Jesus, aplique isso em sua vida. E se eu não tivesse uma vida abençoada do jeito que eu tenho, eu ainda pregaria com toda a força, porque se não tivesse chegado ainda, eu acredito que iria chegar. Graças a Deus, são 30 anos servindo a Jesus e eu posso lhe garantir, Jesus é bom. Inclusive eu estou vivo aqui falando com você. Se isso para você não for importante, para mim é. Eu gosto de respirar. Você não gosta de respirar, não? Eu adoro respirar. Como é bom respirar. É bom o coração batendo, é bom dormir. Mas por algum momento da minha vida eu achei que não ia mais respirar, não ia mais bater o coração, não ia mais dormir, porque ia tudo se acabar. Mas o sol acaba quando Deus diz pronto. E por enquanto, o pronto de Deus é que ele vai chegar a bênção. As coisas que ele tem preparado para a gente não é destruição. Em canto nenhum tem planejamento da Bíblia. Em canto nenhum, nesse livro santo aqui, ó. Em canto nenhum está escrito a respeito de sua derrota, sua desgraça, em canto nenhum. Todas as vezes é diligência de Deus, providência de Deus, solução de Deus. Pegou o filho dele. Não tem... Olha, eles esculhambaram tanta situação da terra... que agora só se alguém morrer no lugar. Deus disse, vai alguém morrer no lugar. E colocou o filho dele. E o colocou na marra, vai ter que ir. Não, o filho disse, pode deixar, pai, eu vou, você sou um, e a gente sabe que é importante. Olha o amor. Olha o amor. Mas aí muita gente está ocupadinho, né, para ter um tempinho para... Deus é suficiente. No pão, no peixe, no amor, no amparo, na saúde. Porque Ele é, tá bom? Eu falei para você que Deus ia ministrar durante o sermão. Eu creio que muitos milagres estão acontecendo nessa tarde. Então tinha 3 reis, 2 de coração duro, como eu falei na introdução, né? O coração endurecido. Rapaz, o seu desespero não move um dedo de Deus. Não quer dizer que se você tiver numa aflição... Pronto, às vezes a gente vai... Já aconteceu comigo. Eu e Helena sofremos um acidente muito grande, só deu para me clamar metade do socorro, mas deu tempo do anjo chegar e botar a asa no meio, e o caminhão pegou a gente, jogou a 63 metros, eu só deu, não deu tempo de terminar, mas o anjo completou, o Espírito Santo completou, e o socorro chegou, aí ele é bem presente. Quando você precisar, no desespero, e você clamar, aí a resposta vem imediatamente, e Deus guardou a gente, guardou a mim, guardou a Leila. A gente não tinha filho ainda, mas já fazíamos a obra, né? Isso foi há uns 20 e tantos anos atrás, e Deus guardou, tá certo?
E o coração duro dessas pessoas não comove o coração, não faz Deus mover. Mas a Bíblia diz, há um coração quebrantado, não resiste o Senhor. Não é porque eu estou bicudinho, aborrecidinho, achando que é injustiça, isso é errado demais, mas é para eu quebrantar meu coração. Senhor, eu não tenho procurado. Eu não entendo nem desse negócio da religião. Eu não sei muito bem isso que o pastor Marconi está falando, mas eu quero quebrantar meu coração. Cada um tem sua cisterna para cavar hoje à tarde e cada um precisa receber uma água diferente. E eu acho que a hora é agora. Não é Maria Dalva. Cada um está na hora de encher a cisterna. A hora está avançando. Tem gente que pode... Eu já lidei com tanta gente de coração duro. O coração duro é assim, pode dar onde der. É mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil. Que eu falando daquela questão polarizada. Não, pode quebrar onde quebrar, não estou nem aí. Contanto que minha ideologia vença, eu ojerizo essa questão dessas ideologias. A minha ideologia é bênção e paz, é comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus. É vida, é ter o dom precioso de respirar, como eu disse, que esse Deus... ele quem soprou o hálito de vida. Se você não sabia desse detalhe, a vida quem soprou dentro de você é Deus, tá certo? Ele te formou com a mãozinha dele. É porque a gente é ingrato, né? Mas tem gente que é assim, na família tá tudo se despedaçando, eu não abro nem para um trem. Duro. As coisas se ruindo, os casamentos se acabando, mas o coração envenenado. Ainda tem gente que alimenta esse veneno, né? Tem gente que não deixa o bálsamo, a graça de Deus entrar na sua vida e vai se... cada vez uma coisa já está endurecida, vai se alimentando de ações e palavras que endurecem mais ainda. Mas Deus está dizendo aqui nessa tarde, hoje é dia de quebrantar o coração, como esses reis. Quem é o rei, pastor Marconi? Eu estou falando com ele agora. É você, minha querida, você, meu querido. Esse rei é eu e é você. É hora de quebrantar o coração. Eram reis. Podia ter ficado envergonhado. A pessoa, o rei, lá vai ele vai adorar a Deus. Menino, ele disse que não adorava, não interessa se ele disse, é ele Deus. Quem precisa do resultado não é quem está questionando, não. A gente... isso aí é outro sermão, desse negócio que eu ia falar, que a gente vive hoje da opinião dos outros, mas é outro sermão. Vocês me cobrem. Comenta aí nos meus vídeos, pastor, traga aquele sermão, que aí você vai ver o que é que Deus vai impactar a sua vida, tá certo? Então, a dureza do coração desses homens, desses reis, né? O coração endurecido, eu tenho de correr com o horário, né? 3 exércitos, vou correr agora, 3 exércitos, tinha tudo, e a orientação é 7 dias nesse deserto, no 4º dia acabou o quê? A água. Às vezes a gente acha que tem todo o recurso suficiente, mas existe um caminho a ser traçado para você alcançar o objetivo que Deus determinou para a sua vida. Não tenha medo do que Deus guardou para a sua vida, não, querido. Não tenha medo do que Deus preparou para a sua vida. Eu nunca vi nada prometer nada ruim a ninguém. Ele diz, olha, se um pai o filho pede um peixe, ele não dá uma serpente, imagine Deus. Ele pediu o quê? Um peixe, vai ter rede de peixe. Pediu o quê? Um pão, vai ter balaio de pão, cesto de pão. Pediu o quê? Porque Deus é multiplicação, é isso. A Bíblia até diz, de maneira transbordante, sacudida. As coisas de Deus, quando vem em nosso Deus. Mas aí as objeções estão dentro da gente mesmo, é a gente que impede. Dentro da gente tem um sim e um não. Quem disse isso foi Jesus Cristo, tá certo? Escolha o sim. Está em Eclesiástico. Está aqui. Quer escolher o quê? O cara, eu não sei. E homem escolha o sim. Escolha a vida, escolha Deus, tá certo? Acabou a água. Mas tinha arma, tinha aquilo outro, mas não tinha mais aquilo necessário. Às vezes, no meio da trajetória, a gente é submetido às pressões do deserto. Deserto não é facilidade. Mas eu posso lhe garantir que o Filho de Deus passou 40 dias no deserto. Então, é previsível. Quem tem algo grande para chegar na vida dele, é previsível que se passe no deserto, e eu já passei alguns. Mas do deserto também é lugar de provisão. Então o profeta disse, vai para o deserto, cava os poços, está no deserto, acabou a sede, tá? Então cave poço aí. Aí o rei fica pensando, mas vem da onde essa água? O profeta não disse, Deus não disse, porque Deus não tem que dar satisfação a você.
nem a mim, nem a quem quer que seja. Ele é Deus. Não precisa nem a gente entender, né? Ele tem um poder, tá certo? O inferno se levantou contra a vida desses reis, mas há um que tem poder de derrotar o inferno, o diabo e todas as hostes. Não interessa o tamanho da luta que se levantou na sua vida. É hora de acalmar e entregar a batalha na mão de Deus. Ele é escudo e fortaleza, tá certo? Ele é que é teu escudo. Ele que acampa anjos ao redor. Você sabe por que muitas pessoas se desesperam e cometem aquelas coisas aqui? É porque o inimigo, ele começa a colocar que a pessoa vai ser atingida por alguma coisa que está atemorizando aquela pessoa. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. É como você está do lado de um ambiente, do outro lado tem um leão rugindo, e ele babe, e ele esperneia, mas não tem uma grade, não pode passar. Não, é assim o cuidado de Deus. Mas o inimigo é sujo, aí começa a envenenar, vai ser atingido, vai lhe fazer o mal, e a pessoa termina descompensando. Mas se você escutar o que eu estou te falando hoje, o inimigo não pode tocar em você. Não pode tocar. É a Bíblia. Não é que eu esteja me garantido. O escritor José Marconi Teixeira falou que no livro dele não é isso, é a Bíblia. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Quem tiver em Jesus, o maligno não toca. Não toca. Vai rugir? Ruge. Animal ruge, leão ruge, gato ruge, onça ruge, muita coisa ruge. Aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Eu ia tentar ler aqui, porque eu gosto de abençoar alguém assim às vezes, mas um dos talentos de velho é não enxergar direito. Que coisa maravilhosa. É bom demais, você não sabe o que está perdendo. Olha a hora, estourando a hora já. Pois é. Diga, eu vou chegar lá. Quando o dia vai amanhecendo, do nada. E eu vi recentemente um vídeo lá, né, em Dubai, que do nada veio uma montanha d'água, e eu me lembrei desse texto. Do nada, e inundou cidade, inundou deserto. Como é que vem tanta água de repente? Não sei como é que vai chegar tanta água de repente na sua vida, mas vai chegar. Mas não é a rota, não interessa. Não, mas não interessa. Vai chegar. Então, de manhã, quando o dia vai amanhecendo, lá vai chegando água, lá vai chegando água, lá vai chegando água. E a água enche a cisterna e vira mar. Porque tinha uma batalha a ser vencida. Enquanto eles pensavam que ia lá atacar, olha aí, se Deus não guardar em bom vigia. Quem estava vindo atacar eles eram os moabitas. Sabe o que aconteceu? Quando os moabitas olharam para aquela água, enxergaram tudo sangue, disse, vixe, esse pessoal é violento demais, isso aqui não... E vamos ver se sobrou alguma coisa, e não levaram nem arma. Resultado, levaram a carreira e perderam cidade, perderam animal, perderam tudo, porque Deus sempre dá a vitória. É um texto belíssimo, né? 2 Reis, capítulo 3. Querido, eu não gosto de passar, eu estou numa rádio comercial, uma grande rádio, a Rádio 89, você que está aqui na cidade, nas 60 cidades que escuta